cuidando do nosso bem-estar físico, para a gente não ser contaminado e não correr o risco de não ter um atendimento adequado nos hospitais, e isso nos fazer muito mal, podendo nos levar até a morte, né? Mas a gente tem que se cuidar bem em casa, como estávamos antes, sem contato com o aluno, agora a gente tem que cuidar para estar bem, para ter um bom contato com os alunos. E na parte profissional, o objetivo é potencializar e sustentar os líderes na condução de suas equipes. Aqui eu falo especialmente para todos nós que temos função gerencial, função de liderança, né? Todo líder tem que cuidar do seu time, de uma forma completa, no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento emocional. Essa é uma mensagem que a gente quer deixar para todos. Mas eu já faço isso. Legal. Todo mundo, de alguma forma, faz isso. Nós estamos sugerindo, o que nós queremos é botar isso como parte de uma agenda. Nós precisamos tirar tempo específico para trabalhar com os componentes do nosso time, seja coletivamente, seja individualmente, né? Porque uns são mais espontâneos e chegam e falam no grupo, outros são mais tímidos e gostam de falar mais individualmente. Então, a proposição do projeto é que todos os gestores, todos os líderes, desde o secretário, como está fazendo, como eu estou fazendo, como a Cris está fazendo, como a Lúcia está fazendo, também o diretor da escola, e cada um dentro do seu grupo, cada um que tem uma posição de liderança no grupo, cuide das suas pessoas. É muito importante que cada um esteja bem, que o time esteja emocionalmente bem, para o time poder profissionalmente cumprir a sua missão. Pode passar o próximo. Eu já vou terminando. Pode passar. E aí, quais são as estratégias? Muito rapidamente. Primeiro, nós queremos usar materiais. Então, nós vamos ter um papel de curadoria de materiais, audiovisuais, folders, entendeu? Palestras, textos, né? É um trabalho de curadoria. Tem muita coisa boa produzida e tem muita gente boa que a gente pode acionar. Videoconferências com especialistas. A da Adriana é a primeira de manhã. Depois, acho que no outro dia, na sexta, a Fabiana, ou amanhã mesmo, a Fabiana também vai ter uma outra fala com vocês. E o Conexão Solidária, que são grupos virtuais, que eu não vou falar, que a Fabiana vai falar. Pode passar. Aí eu já falei, né, materiais audiovisuais, coisa muito prática, né, tudo que a gente consegue recolher aí, tem muita gente falando coisa bonita, coisa importante, e disponibilizando na rede. Então, um papel é a curadoria de materiais para disponibilizar para vocês. Pode passar. O segundo, a questão dos especialistas, videoconferência. Nós vamos a cada semana fazendo novas videoconferências para ir alimentando vocês, né, de ideias e de reflexões. Pode passar. O ponto 3, a conexão solidária. Eu não vou me ater aqui, porque a Fabiana, na sequência, vai tratar do tema da conexão solidária. Então, eu termino aqui essa primeira participação dizendo para vocês o seguinte: o momento é um momento desafiante, é um momento, né, de muitas dúvidas para todos nós, mas é um momento também de muita riqueza, de muita transformação. Usar a tecnologia na educação é um tema que estava atrasado no Brasil na educação. Eu acho que nós vamos dar um grande salto à frente através do nosso centro de mídias e de todas as formas de tecnologia que nós podemos usar, tanto para gestão como para ensino propriamente dita. Então, eu paro por aqui e passo aí para a Fabiana falar da conexão solidária. Como é que vai ser isso, Fabiana? Olá, boa tarde. Vamos lá, Fabiana. Oi, Fabiana, Michele. Antes de você dar início à fala da conexão, eu queria compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo o link para as perguntas. Então, vocês podem entrar no bit.ly/projeto2204. Nós temos recebido aqui uma série de questões, mas que não tem relação com essa videoconferência, e sim com a videoconferência anterior, que nós não vamos responder, né? Então, se tiver alguma questão relacionada ao projeto Acolhimento, podem mandar nesse link, tá? Vou repetir.
bit.ly/projeto2204, tá bem? Fabiana, pode dar continuidade. Obrigada. Boa tarde. Na verdade, quando nós pensamos, nesse projeto, preciso confessar que, dentre as estratégias pensadas, a estratégia de conexão solidária é aquela que mais me atrai. Porque é exatamente a reprodução daquilo que a gente já faz tão bem, só que de uma forma intencional, num momento diferente. Estamos todos nós vivendo um momento único, que a gente não tem referência, a gente não sabe exatamente que comportamento adotar, o que fazer, ou o que vai acontecer, né? Estamos todos aprendendo a viver e a conviver com todo esse contexto de organização social diferente. E é exatamente isso que nos pontua enquanto seres humanos, né? Nós somos essencialmente sociais. A gente precisa do outro como referência, seja para o nosso aprendizado, ou seja, até mesmo na troca das experiências, né, que a gente vivencia, não vivenciando, mas por meio do relato do outro. E no ambiente escolar isso acontece muito. Só que com esse momento agora, e aí fica o convite da gente usar um outro termo, usarmos o termo de distanciamento e não isolamento. E o Conexão, ele traz exatamente isso como sua grande característica, nos lembrar que nós não estamos isolados. Estamos momentaneamente afastados fisicamente, mas vivemos numa época em que a tecnologia nos auxilia muito a nos manter conectados com as pessoas, a nos mantermos em contato com as pessoas, mesmo que seja virtualmente. Então, essa estratégia do Conviva Mais, ela é exatamente para nos auxiliar, nos garantindo o atendimento a essa necessidade de estarmos em contato com os outros. Com um enfoque bem especial e bem pontual para as lideranças. Nós sabemos que os líderes, né, aqueles profissionais que ocupam função de chefia e liderança, acabam também sendo referência nas vidas particulares e pessoais dos seus servidores. E no momento de retorno ao trabalho, e com a certeza que nós vamos nos encontrar de novo, e isso que é o mais importante, né? Que caminho nós vamos percorrer juntos, mesmo que distanciados fisicamente, para nos reencontrarmos em breve. Então, as lideranças receberão todo, né, o nosso suporte e apoio para auxiliar e suportar e sustentar também as suas equipes nesse momento tão desafiador, onde nós estamos redescobrindo a forma de trabalhar, redescobrindo a forma de lidar com o tempo, lidar com o trabalho e com as nossas relações no âmbito familiar, nos âmbitos institucionais e também no âmbito do nosso ambiente de trabalho, que agora é um ambiente novo, um ambiente virtual. Então, uma característica interessante dessa estratégia é exatamente o convite ao senso de pertencimento, ao senso de comunidade. Fazemos parte da grande comunidade SEDUC. E como o secretário Rocieli falou hoje pela manhã, que nenhum aluno pode ficar para trás, ninguém pode ficar para trás nesse momento. Então, é o momento de lembrarmos, o momento de resgatarmos aqueles profissionais que não estão, muitas vezes, tão ativos, porque não têm atividades que foram acionadas nesse momento de férias, por exemplo, da escola, ou nesse momento de paralisação das atividades presenciais, mas que eles são muito importantes porque fazem parte da nossa rede de conexão, da nossa rede de pertencimento. Então, várias atividades, elas podem e devem ser desenvolvidas com essa intencionalidade de não ficar ninguém para trás. Então, um profissional que cuida dos afazeres administrativos da escola, que cuida do arquivo, da organização da escola, e que possivelmente não esteja, no momento, esteja em teletrabalho, mas numa atividade não tão requerida, esse profissional, ele merece, deve se sentir também fazendo parte e, principalmente, ser lembrado do quanto ele é importante. Então, podemos fazer o quê? Grupo de WhatsApp, que a gente tem feito muito, grupos no Teams, por exemplo, podemos fazer uma série de atividades
que possam possibilitar que os talentos apareçam. Nós temos pessoas extraordinárias na rede. Então, professores de educação física, professores de arte, professores das áreas de filosofia e sociologia que podem nos auxiliar fazendo por meio, né, do acionamento de grupos, compartilhamento de material, ou discussão de temas. Podemos assistir filmes juntos e depois discutir, tudo contextualizado para esse momento histórico que estamos vivendo, mas principalmente com esse senso de resgate a todos os servidores, né, que fazem com que a rede, tão grande como ela seja una, seja única, e que a gente esteja fortalecido e preparado nas nossas relações, e também conosco, né, é um momento também de autoconhecimento, é um momento de autocuidado, como é que uns com os outros podemos dar sustentação, apoio, para que a gente, ao se encontrar, esteja também pleno, né, esteja também ávido por esse momento de retorno presencial, mas com todas as nossas convicções pessoais e profissionais muito estabelecidas, restabelecidas principalmente por esse senso de pertencimento. Então, tem experiências lindas, sabe, Michele, acontecendo na rede, já sendo compartilhadas, com essa característica mesmo, né, de dizer para as pessoas que elas são importantes, que nós estamos lembrando delas, que não está sendo fácil para ninguém, todos nós temos os nossos enfrentamentos diários, temos os nossos desafios diários, mas nós nos mantemos juntos. E na medida que a gente vai ouvindo a experiência do outro, a gente vai trocando, a gente vai repensando a nossa experiência e vai se mantendo fortalecido para que quando a gente retornar, né, e vamos retornar, e se Deus permitir, em breve, estejamos todos bem, com saúde, seja física ou seja emocional. Então, a grande intenção da conexão é essa, que a gente compartilhe experiências, que a gente promova atividades com esse grande senso de pertencimento e senso de comunidade e de que ninguém pode ficar de fora. É isso, Michele. É isso, né, Fabiana? Obrigada pelas palavras, pela breve explanação sobre Conexão Solidária. Eu queria convidar a Cristi para falar um pouquinho para nós da interação do Conviva São Paulo com o CGRH. O porquê disso? Cristi, fala para a gente. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, doutora Haroldo, Lúcia, Mário. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero primeiro falar que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês nesse momento da gente começar o replanejamento, né? Feliz mesmo da gente estar realizando esse momento de troca, de conversa. A minha parte da conversa com vocês, gente, é falar um pouquinho do projeto Acolhimento da Conexão Solidária, né? Que a Fabiana falou até agora, em especial nesse contexto que a gente está vivendo, como já foi falado, né, da pandemia do corona e os desafios que a gente tem nas dimensões também, como o doutor Haroldo falou, emocional, física e profissional. E é importante que a gente está preparado nesse momento para a gente enfrentar essas dificuldades que a gente vem passando, né, decorrente desse distanciamento social e familiar. Esse projeto, como já foi falado, ele é uma construção conjunta da CGRH com o Conviva. E, como vocês sabem, a CGRH tem um papel com foco muito na vida funcional, os direitos, benefícios, deveres dos servidores, mas não é só isso. A CGRH tem um papel fundamental nesse projeto, porque a CGRH precisa e deve olhar para as pessoas, olhar para os nossos servidores, cuidar dessas pessoas, né? Essa é a missão da CGRH. Eu acho que a missão do momento da CGRH é essa, é cuidar das pessoas, cuidar dos nossos servidores. E não só na qualidade de vida, que a gente já faz uma série de ações nesse sentido, mas também a gente poder fomentar, e principalmente fomentar esses grupos de conexão solidária que a Fabiana estava falando, seja por Zap, seja por Teams, né, seja a forma como a gente vai fazer esse grupo de conexão solidária nesse momento, mas o papel da CGRH é estimular isso, para a gente poder se apoiar, né, poder compartilhar nossas boas ações e compartilhar tudo mesmo. Acho que é muito importante esse papel da CGRH nesse momento. Também quero bem rapidamente relatar a experiência que a CGRH teve até aqui no projeto. A CGRH teve um projeto piloto, né, começou uma atuação pela CGRH, nós já tivemos algumas reuniões com toda a equipe, né, os diretores, as equipes, os grupos de trabalho.
em que a gente trabalha temas pré-fixados. Por exemplo, desenvolvimento de habilidades de liderança, gestão de tempo, estratégias de home office, mas o que eu acho mais importante que eu queria compartilhar é que todas essas reuniões que a gente faz no dia fixo de semana, 1h30, às vezes até um pouquinho mais, a gente tem um espaço nessas reuniões para a gente fazer trocas, interação mesmo, pessoal de cada um, em que todo mundo fala das suas angústias, das suas tristezas, das suas perdas, das suas alegrias. É um momento em que a gente trabalha nossas habilidades socioemocionais. E não que não seja importante a gente tratar dos temas como a gente vem tratando, mas esse momento de interação pessoal é o momento mais aguardado por todos nós a semana toda. A gente espera ansioso para chegar esse momento em que juntos vamos fazer essa troca, essa interação pessoal e trabalhar nossas angústias, nossas tristezas, nossas conquistas, nossas alegrias, nesse momento que a gente está afastado momentaneamente uns dos outros, né? Então, isso está sendo muito importante para a gente. E para eu concluir minha fala, eu queria deixar uma reflexão com um trecho de uma música que é do Lenine. Quero falar que eu gosto muito de música popular brasileira, eu gosto muito do Lenine, não sei se todos conhecem ou não posso pôr a música aqui, né, por direito autoral, eu vou ler um trechinho. O nome da música, por mais estranho que seja, mas é o que me interessa, esse é o nome da música. E o trechinho que eu quero ler é o seguinte: quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só do que me interessa. Eu pus esse trechinho porque eu acho que nesse momento de tantas dificuldades, a gente tem que tirar do difícil o que é bom e transformar nosso momento para o nosso retorno. E quando a gente retornar mais forte e sabendo exatamente que a gente está cercado do que nos interessa. Por isso eu pus esse trechinho. Agradeço a todos e quero falar que a CGRH está junto com todos vocês, todos os nossos servidores, né? Juntos sempre. Contem conosco para tudo, para o que precisarem. Estaremos juntos sempre. Obrigada. Passo a palavra, Michele. Obrigada, Cristi. Tem chegado aqui algumas questões e uma delas, que tem relação com Conexão Solidária, é como a escola ela pode participar desse projeto acolhimento. Então, assim, tanto a parte dos materiais que o Dr. Haroldo já apresentou, que serão divulgados semanalmente nos canais da SEDUC, quanto as videoconferências serão expostas para toda a rede, né? Então, nós é que vamos preparar para que vocês possam usufruir desses materiais. Em relação à Conexão Solidária, é que entra um papel mais ativo da unidade escolar e das diretorias de ensino, né? É a adesão das escolas e das diretorias ao Conexão Solidária que fará toda a diferença nesse projeto. Então, esse Conexão Solidária, nós já demos início tanto na coordenadoria, tanto na CGRH, quanto na coordenadoria de finanças, na COF, e também demos início na diretoria Leste 4. Então, eu queria convidar agora o Mário, que faz parte da COF, para contar rapidamente como foi essa experiência com a implementação do Conexão Solidária na sua equipe, Mário. Conta para a gente. Boa tarde, Michele, boa tarde, professor Haroldo, Fabiana, professora Lúcia, Cristi. Foi muito importante. Primeiro eu quero agradecer ao professor Haroldo por me engajar nessa história, né? E foi um momento muito fenomenal para a gente, né? O Conexão Solidária na COF, que é a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, que é uma coordenadoria, como diz o professor Haroldo, totalmente administrativa, né? Que é o extremo, né, do socializar-se, do pensar. As pessoas até acham que a gente é muito sério, muito fechado, né? E muito pelo contrário, a gente se encontrou com esse projeto, né? O engajamento está sendo muito bom, muito bom. A equipe, os líderes, né,
se reúne com Fabiana e comigo, enfim, com o coordenador, e é muito bacana. As pessoas se colocam, né? Não se sentem só, colocam as suas experiências. E essa divisão é muito importante, né? Fizemos no começo uma reflexão sobre que tema específico vamos falar, que tema específico vamos fazer, e as pessoas deixaram eclodir as suas próprias necessidades, né? Hoje nós estamos num caminho em que o grupo parece que está chegando num tema que quer discutir, que é cinema. E o que o cinema impacta neste momento em que nós estamos com distanciamento social, né? O que o cinema está podendo ajudar na compreensão e na troca, né? E tem uma outra coisa que é muito importante, que neste momento a gente para de olhar o profissional e sim passa a olhar as pessoas. Porque aquela saidinha que a gente está trabalhando lá no administrativo, está sentado, levanta, vai até o banheiro, encontra com o colega, oi, como é que está? Tudo bem? Isso não tem, né, no distanciamento social. E este momento, né, deste projeto, como diz a Cristi, é muito esperado por conta disto. É muito importante porque as pessoas, é o momento do oi, como é que está? Tudo bem? Como é que está? Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, pode contar comigo? E assim estamos espalhando uma onda, né? As equipes, nós estamos na 3ª semana, as equipes já estão vibrando com isto, né? A gente já sente o retorno dos colegas, um relato, olha, como eu não te vejo faz tempo, ver a tua câmera, ver você na câmera, ver você, isso foi muito importante para mim. E a gente começa até a matar um pouco da saudade. Então, o que eu tenho para dizer e compartilhar com vocês é que vale muito a pena, façam, divirtam-se e distribuam um pouco da atenção. Aquele, oi, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar? Né? Já teve um grupo até que já tomamos café juntos, né? Cada um passou o seu cafezinho, vamos sentar, vamos tomar um café junto e conversando. Foi muito importante. Bom, era isso que eu tinha para dizer, espero ter ajudado em alguma coisa. Obrigada, Mário. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a dirigente da Diretoria de Ensino Leste 4, que também participou com a gente como projeto piloto do Conexão Solidária, para contar um pouquinho como é que está sendo lá e como que o pessoal da equipe recebeu esse projeto. Lúcia, com você. Boa tarde, Michele. Boa tarde, secretário, Fabiana, Cristi, Mário. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu quero dar boa tarde também para quem está conectado conosco, especialmente para a minha equipe lá na Leste 4, né, os meus funcionários, supervisores, diretores de escola, equipe gestora. É um prazer estar aqui hoje. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade, porque quando fomos chamados para ser piloto, né, do programa, nós recebemos muito bem lá na Leste 4. Existe uma preocupação muito grande em relação de como estaremos depois, quando acabar tudo isso, né? E eu acho que o programa veio justamente para nos apoiar nesse momento. Então, a proposta era de que a gente inserisse os nossos funcionários, né, os funcionários da diretoria de ensino. E aí, com essa inserção dos funcionários da diretoria de ensino, nós acabamos formando um grupo formado por supervisores de ensino, diretores de centro, a diretora do núcleo pedagógico, do núcleo de compras, e nós apadrinhamos esse grupo como Unidos pela Vida. E esse grupo, do qual eu também faço parte, ele montou um espaço de convivência com todos os funcionários da Diretoria de Ensino Leste 4. Então, existe um espaço, né, onde a gente troca informações, onde a gente passa algumas atividades, recebe algumas indicações deles. Então, tem sido uma troca muito grande
e tem favorecido muitas descobertas para a gente, né, aqui na diretoria de ensino. Pessoas que estavam até pouco tempo muito isoladas, que a gente não tinha muito contato, são pessoas que hoje se abrem no grupo, né, conversam conosco, dão sugestões. Então, a gente tem atividade física sendo desenvolvida, que pode ser desenvolvida dentro das casas das pessoas. Então, é um grupo que ele está crescendo, né? Eles interagem constantemente e a gente tem essa preocupação de registrar esse momento, né? Então, por quê? Porque a gente está fazendo parte de uma história que vai ser contada daqui uns dias, né? Então, para nós é muito interessante registrar tudo isso. Então, a gente está trabalhando com uma cápsula do tempo, uma cápsula virtual, né? Já que nós estamos no meio da tecnologia, então a gente vem trabalhando com essa cápsula do tempo na diretoria de ensino, e a gente pretende, né, no final de todo esse processo, montar um livro com depoimentos, né? Um livro com depoimentos das pessoas, do que elas estão sentindo nesse momento. A gente percebeu que muitas pessoas, muitos funcionários, se sentem bem em colocar esse momento no papel, né? Então, eles fazem questão de relatar o que estão sentindo, né? Quais são os planos, quais são as dificuldades, né? O que eles estão vendo de positivo. Então, está havendo muita troca, né? E o mesmo está acontecendo nas unidades escolares. A gente percebe a preocupação dos nossos diretores no acolhimento com os nossos alunos. Então, a gente vê diariamente a escola se conectando com o aluno. É muito bacana isso. Então, a conexão já chegou também na unidade escolar. E eu gostaria de deixar uma frase que eu acho muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, que ela é do C.S. Lewis. Ela diz que a dificuldade, ela prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu acho que é isso que vai acontecer conosco. Nós estamos passando um momento difícil, né? Mas nós vamos sobreviver a ele. E seremos melhores quando passar tudo isso. Um prazer, passo a palavra, Michele. Obrigada, Lúcia, obrigada pela participação. Nós vamos entrar aqui, esses 20 minutinhos finais da nossa videoconferência, na parte da interação. Eu queria deixar claro que o link com as questões, estão chegando questões, centenas de questões, mas de questões que não fazem parte desse tema, como presença, ausência, contratação de professores, enfim, esse tipo de questão não será respondida por nós e não nessa videoconferência, tá? Então, eu estou selecionando aqui algumas que tenham relação com o nosso projeto, né? Para que a gente possa contemplar o que foi sugerido aqui. Uma das questões, e eu vou pedir a ajuda da Fabiana para responder. Oi? Eu estava dizendo, essas questões pessoal, você passa para a Cristi. A Cristi está aí, ó. A Cristi vai ter bastante coisa para responder, viu, Cristi? Mas não é só parte do CGRH, não, sabe, doutor Haroldo? Tem muita questão relacionada, por exemplo, à utilização dos links. Tem gente que manda assim uma mensagem dizendo é só para fazer um teste. Acho que o pessoal está todo testando a ferramenta, né? Mas eu vou pedir para que a Fabiana nos ajude aqui nessa questão. Uma das questões de São José do Rio Preto, o diretor pergunta, a Jéssica, desculpa, da AD de Ribeirão Preto, já há um cronograma para a conexão solidária? Fabiana, você pode nos ajudar quanto a isso? Na verdade, o cronograma está aberto a partir de agora, né? Assim, o cronômetro, vamos dizer assim, a partir desse primeiro momento, onde a gente apresenta o projeto e faz a apresentação de duas experiências extraordinárias, né, que estão acontecendo num ambiente da sede e outra no ambiente de uma diretoria de ensino,
com possibilidades e com atuações diferentes. Então, já fica o grande convite. Está aberto agora, né, o calendário, o cronômetro, para que a gente possa pensar em coisas que envolvam a todos ou parte das pessoas com as quais a gente se relaciona. O importante, Michele, é que seja algo que seja efetivo, a partir da realidade de cada grupo, de cada equipe. Cada agrupamento de pessoas tem um jeitinho de ser, tem um jeitinho de se relacionar. Então, é importante respeitar isso também. Então, os temas, como o Mário disse, ou os formatos, como a Lúcia exemplificou, né, com a estratégia da cápsula do tempo ou da escrita, foram construídas a partir da realidade daquelas equipes. Então, é importante que isso seja respeitado, mas o convite fica aberto. A gente tem um cronograma, sim, das atividades, né, das outras estratégias do ponto de vista das videoconferências, do material que vai ficar disponível como inspiração, mas, na verdade, a gente é só secundário, nós somos acessórios a esse grande movimento que começa aí, em cada equipe, em cada escola, em cada diretoria de ensino, a partir do convite que a gente está fazendo hoje. Passo para você, Michele. Obrigada. E, doutor Haroldo, eu gostaria de convidá-lo a responder essa próxima questão, que o participante coloca assim: se esse projeto foi pensado apenas agora, pela pandemia, ou se nós pretendemos dar continuidade a esse projeto, e se você pode, em 1 ou 2 minutinhos só, falar um pouquinho de como ele surgiu e como a gente pretende dar continuidade. Doutor Haroldo? Olha, eu agradeço muito a pergunta. Eu acho que, na verdade, não começou agora. Eu queria lembrar o seguinte: eu, quando ando pela rede, eu vejo sempre lá aquela página do planejamento estratégico. Eu sempre chamo a atenção, onde já pude falar, mas agora eu chamo a atenção de todos. Lá no mapa estratégico, se vocês forem olhar na última linha, tem uma frasezinha pequena que é muito importante, que vem lá do ano passado do planejamento. Está escrito lá: cuidar das pessoas, né? Então, cuidar das pessoas é cuidar da pessoa na sua integridade, em todas as suas necessidades. Uma necessidade é o emocional, outra é o profissional, etc. E o próprio Conviva, né, Michele? O Conviva é uma proposta, né, de fazer com que a gente cuide das relações, cuide das pessoas, no sentido mais geral. O que nós fizemos agora foi juntar o RH e o Conviva para criar esse movimento, né, esse movimento, nós estamos chamando, inclusive, de Conviva Mais, e que, não, como a Fabiana disse, começa agora e não tem como parar, até porque as nossas emoções nunca estão resolvidas, né? A cada momento você tem uma coisa nova, então ele continua depois, né? É uma obra a ser construída a muitas mãos, por cada um no seu ambiente de trabalho, cada um com o seu jeito. Obrigada, doutor Haroldo. Eu tenho uma questão aqui, o nome dela é Fernanda Ferreira, da diretoria de Itaquaquecetuba. Eu vou usar aqui a questão que ela colocou como exemplo de como o projeto Acolhimento pode ajudar cada um dos servidores, né? Então, ela diz aqui: estou com uma angústia enorme e com receio de não dar conta das múltiplas atribuições. Sou mãe de 2 crianças que estão em casa devido ao distanciamento e sinto dificuldade em me organizar. Vocês poderiam me ajudar a aliviar esse sentimento? Fernanda, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, para minha filha não sair do quarto, para não fazer barulho, para não aparecer na videoconferência. Mas Fabiana, passando, ajuda a gente. Eu vi ela passando ali. Não era para ter visto. Fabiana, ajuda a gente. O que a gente faz aqui? E qual é o papel do Conviva Mais nesse momento, com tudo isso que a gente está enfrentando? Pois é, Michele, assim, somos nós, então, 2 solidárias a Fernanda, né? Como eu falei há pouco, é algo muito novo que nós nunca experimentamos.
as múltiplas tarefas, principalmente no universo do gênero feminino, né, das mulheres, a gente sempre foi ponto de discussão, né, de vários autores ou entre nós mesmas, que nós temos 2, 3, 4 turnos diários. E agora isso se consolida num formato diferente, onde a gente não tem sequer um espaço físico diferente, né? A gente não sai de casa para o trabalho e ao voltar para casa tem as questões relacionadas à família ou lar. Está tudo junto e misturado. Então, é um aprendizado que, Fernanda, eu confesso que eu não tenho fórmula, nem, assim, solução. É uma construção a partir da experiência de cada um. Mas, minimamente, a gente precisa estabelecer algumas regrinhas de convivência mesmo. É importante, para quem tem criança pequena, inclusive, que os filhos sejam envolvidos nesse momento novo da família. Né? Então, a família está numa dinâmica diferente, onde eles também não estão saindo para as suas atividades habituais, mas precisam dos seus tempos pessoais. Então, muitas vezes, eles, não só nas atividades escolares que estão sendo retomadas agora, mas nas atividades, inclusive, prazerosas, de brincadeira, onde eles requerem um tempo da sua individualidade. Da mesma maneira, nós, como pais, podemos nos posicionar, até mesmo, acho que mudaria o verbo, devemos nos posicionar nesse aspecto. Então, nos organizando de forma a garantir o tempo de convivência com os filhos, com a família, mas também informando claramente, objetivamente, que agora, no caso da Fernanda, mamãe agora está fazendo uma atividade relacionada ao trabalho dela. Agora, a mamãe está fazendo uma atividade relacionada, por exemplo, ao cuidado coletivo do lar, que pode ser uma alimentação. Então, trazer a família inteira, inclusive as crianças, para esse novo momento é extremamente importante. Fácil? Não, não é fácil. É algo para o que a gente não estava preparado. Apesar de muitos de nós, né, podermos ter falado em algum momento, eu queria tanto trabalhar em casa, seria tão mais fácil, mas a gente sempre fala do lugar onde a gente não está, né? Quando a gente está vivendo a situação, a gente tem uma certa nostalgia, um saudosismo de querer um outro lugar, um outro momento. Faz parte, né, da forma como a gente se constitui enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Mas é importante trazer a família, sabe, Fernanda? Que os filhos saibam, né, dos seus tempos e que você consiga, de alguma sorte, garantir tempo coletivo com eles. Mas é uma construção que depende muito aí da dinâmica. Mas fica uma dica. Aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Como é que a gente pode, de alguma maneira, organizar o tempo, esse movimento diferente do trabalho, que é à distância, que é em home office, como é que a gente pode fazer o uso do tempo da melhor forma possível e, principalmente, ressignificando aquilo que a gente tinha antes como rotina e que muitas vezes a gente briga com ela e agora está vendo o quanto que ela é importante, né? A pontuação da rotina, das tarefas diárias, nesse momento é importante para todas as nossas dimensões, inclusive a emocional, que é sobre a qual a gente está falando agora. Fernanda, boa sorte para você, estamos juntos nessa descoberta, né? Espero que o Conexão sirva de suporte e apoio, e quem sabe você possa inaugurar um grupo, quem sabe você possa convidar pessoas que trabalham com você, ou pessoas com as quais você se relaciona no ambiente Seduc, para falarem a respeito disso. Pode ser que uma estratégia, né, de uma colega de trabalho, de um par, até mesmo de alguém, né, que está numa outra unidade escolar, mas que você tem, né, uma interação com ela, você a conhece, possa te trazer um pouco de luz ou então até mesmo um pouco de acalento, né? Quando a gente vê que está todo mundo passando por coisas parecidas. Então aí, Fernanda, começa um grupo aí na sua escola. Quem sabe tem outras pessoas vivendo a mesma situação que você está vivendo. Aí, Michele, devolvo para você. Obrigada, Fabiana. Eu tenho aqui algumas outras questões da Débora de São José dos Campos, do Eduardo Ferreira, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, todas relacionadas ao Conexão Solidária. Então, assim, o Fernando diz, eu não tinha ouvido falar desse projeto, não tinha mesmo, nós estamos lançando agora, né? Então, é lançamento nesse dia, neste momento, então nós estamos iniciando Conexão Solidária.
E tem uma questão aqui, eu vou pedir ajuda para o doutor Haroldo para responder, que aqui ela pergunta, né, essas duas pessoas, a Débora para desenvolver agora, podemos envolver alunos para chegar mais próximo deles e poder ajudá-los? Doutor Haroldo, a palavra é sua. Eu perdi um pouquinho da pergunta. Quem que perguntou? Tem a Débora e tem o Fernando. A Débora é de São José dos Campos e o Fernando é da Guarulhos Norte. E a principal questão aqui, que precisaríamos de um apoio seu, ela pode estender a Conexão Solidária para pais e alunos para poder ter esse acolhimento, essa empatia, esse pertencimento? Michele, como a Fabiana já, de alguma forma, respondeu isso. Eu acho que cada grupo tem que, né, achar o seu caminho, né? Não tem uma receitinha pronta, né? A questão para nós é o seguinte, quem está na liderança, quem está na direção da escola, ou é dirigente regional, ou chefia o grupo de supervisores, ou de PCNPs, é função do líder cuidar das suas pessoas, cuidar da ética da equipe, cuidar da saúde mental, da saúde emocional da equipe. Então, é muito importante que haja uma iniciativa. Agora, é uma iniciativa que tem que ser permeável a todas as opiniões, que as pessoas têm que trazer o que elas, né, as necessidades que elas têm, e o ponto mais específico aí, que eu tinha mencionado anteriormente, quer dizer, sempre lembrando que a escola existe por conta das crianças, né? Então, assim, por que é importante os professores, todos os profissionais estarem bem, né, emocionalmente, fisicamente, etc., etc., para que possam atender bem as crianças, né? E agora faz todo sentido ter as crianças, né, e ter as famílias, como eu disse anteriormente. Nós vamos com uma experiência absolutamente sui generis, né? Que são as crianças em casa, os professores em casa, as crianças com a família, e nós, né, a Fernanda que perguntou aí, ela é professora e tem as crianças, então ela entende bem do que eu estou falando. Então, essa construção, eu acho que cada um precisa fazer com um único objetivo, fazer com que todos estejam bem e integrados em uma ação, em uma construção, no vencimento de desafios e em conquistas novas que nós podemos fazer nesse momento, né, tão diferente, né, que nós estamos enfrentando. Obrigada, doutor Haroldo. Eu vou encerrar aqui a interação. Tem um número muito grande de questões que nós responderemos até o final desta semana pelo e-mail aqui indicado. Eu só queria colocar aqui, de uma maneira prática e objetiva, pelas questões que estão chegando, em relação ao Conexão Solidária. Então, um resumo, né? O projeto Acolhimento, ele se baseia em 3 grandes estratégias. Uma delas são materiais que serão disponibilizados e divulgados nas redes para apoio, né, na questão socioemocional. A outra estratégia são videoconferências com especialistas sobre o assunto, que também serão divulgadas. E a terceira estratégia é o Conexão Solidária. Então, assim, de maneira prática, e Fabiana, se eu cometer algum equívoco, por favor, me ajuda. As escolas, primeiramente, isso precisa surgir da iniciativa da própria unidade escolar, da própria diretoria de ensino, né? A necessidade de se cuidar um do outro. Então, a sugestão é que se criem grupos, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Teams ou qualquer outro meio, né, que o grupo achar conveniente, que se incluam pares nesse grupo para que possa existir uma ajuda mútua de acolhimento. Então, por exemplo, no nosso grupo em que nós estamos fazendo isso, nós conversamos sobre tudo, menos sobre trabalho. Então, a gente troca receita, fala de filme, pergunta ajuda, como que está um, como que está o
outro, dá dicas, cada um a sua. E o tamanho dos grupos depende de cada interessado, né? Então assim, tem várias questões assim. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório. A pergunta é importante? É necessário? Eu acho que é nisso que a gente tem que se basear. É necessário ajudar o outro, acolher o outro. E como que a gente acolhe, né? Com a empatia. Então, de maneira prática e objetiva, é uma coisa simples que a gente propõe, uma coisa não obrigatória, e que vocês poderão compartilhar nesse grupo coisas que a gente vem divulgando com o Conviva, com o Conviva Mais, com a CGRH, através do gabinete, né? Então, doutora Haroldo, eu passo a palavra para você, para os nossos momentos finais de agradecimento e palavra final. Muito obrigada. Ok, Michele. Primeiro, agradecer a todos que participaram, a todos que estão aí, que falaram, né? A Cristi, a Fabiana, a Lúcia, o Mário, falaram bacana. E dizer o seguinte, nós precisamos, o que nós queremos estimular são atitudes individuais, assim, cada um de nós tem alguma dificuldade, né? Como a Fernanda perguntou aí, tem 2 filhos e tal, como é que faz? Então, a gente precisa de uma atitude individual, de pedir ajuda quando a gente está com dificuldade, né? E a outra atitude é uma atitude coletiva. É preciso que aqueles que estão na posição de liderança, como falei antes, organizem, chamem a todos para compartilhar experiências, né? Que não é necessariamente uma agenda profissional, né? É uma agenda de acolhimento, é uma agenda de melhorar as condições emocionais de todos, porque nós estamos vivendo uma situação sui generis, né? O trabalho está junto com a casa. Antes era separado, e a gente sabe que uma criança que não está bem em casa, ela não rende bem na escola. Igualmente, um professor que não está bem com a família não rende bem na escola. Agora, essas coisas, como se diz na gíria, né? Está tudo misturado, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos, cada um de nós, fazer um esforço nesse sentido. E aí, Michele, eu queria lembrar os professores, os diretores, os dirigentes, o seguinte, nós estamos fazendo agora o primeiro retorno. A gente teve um mês aí em casa, separados, só pela tecnologia, mas sem o compromisso de que as crianças estivessem aprendendo de forma mais formal. Então, nós estamos agora começando, né, esse primeiro retorno. E depois nós vamos ter um segundo retorno, né, que é quando voltarem as aulas presenciais. Nós vamos ter um desafio agora, vamos aprender muito, que vai nos ajudar depois no segundo retorno, né? E eu termino dizendo o seguinte, que pedindo a Lúcia, o pessoal da Leste 4 produziu um vídeo lá muito bacana, com fundo musical muito apropriado, né? A Paz, que ela compartilhe no grupo de diretores, né? Dá uma ideia do que pode sair de um trabalho como esse. E dizer, por fim, assim, eu pessoalmente, eu acho que cada um de nós que estamos aqui envolvidos com o projeto de acolhimento, eu me coloco à disposição, né? O meu telefone já está aí, acho que todo mundo sabe, está no grupo de dirigentes, para quem quiser conversar um pouco mais depois, como é que monta um grupo, como é que começa, né? Acho que a Fabiana está balançando a cabeça ali, a Lúcia, idem, o Mário, acho a Cristi, né? A Cristi já é costumar, né? Para a gente poder apoiar cada um que queira, mas é preciso que vocês queiram, né? Que vocês vejam sentido nisso, nesse trabalho, nessa construção coletiva, nesse trabalho de acolhimento, para que a gente possa juntos, né, com muita energia boa, que os professores têm, né, a gente poder agora trazer de volta as crianças, reativar os vínculos e dar sequência ao projeto. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, pessoal, até a próxima. Tem mais programação aí para vocês, então vamos ficar atentos. E não esqueçam, amanhã a gente tem a Adriana Foz e toda uma programação durante o dia. Obrigada e até mais.